voz ali agora ficou bom. Olha, essa voz aqui não é fácil não, mas, né? De acertar ela, minha voz é muito baixa, né? Precisa estar bem regulado para poder sair alguma coisa, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar aqui, irmãos, uns minutos aqui na palavra de Deus. Quando Jesus ele tinha uma missão muito grande, e essa missão que ele tinha, né, irmãos, era passar para o outro lado. Amém? Muitas vezes, para nós vencermos, nós precisamos passar para o outro lado. Muitas vezes, para nós vencermos, nós precisamos lutar. Amém? Nós não vamos vencer, irmãos, sem lutar. Precisamos renunciar, precisamos fazer um monte de coisa para nós vencermos. Amém? Para que nós possamos fazer algo na presença de Deus. E quando nós observamos, irmãos, que a presença de Deus chega, irmãos, na igreja, nós começamos a sentir que Deus ele começa a fazer algo diferente. Amém? Deus começa a trabalhar no coração de cada um. Deus começa a fazer algo diferenciado na nossa vida. Veja só, irmãos, para Jesus chegar nesse ponto que ele chegou, ele teve que passar um momento difícil. Não, se você acompanhar no capítulo 4, versículo 35, você vai ver que ali ele teve que passar por um momento de tempestade, né? A Bíblia diz assim, que naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levou consigo assim, estava no barco, e havia também outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Amém? De repente você está tranquilo na sua casa, com o telefonema que você recebe, você já muda a sua vida. Você vê que você já começa a ficar diferente por causa de uma ligação, né? Eu conheci um pastor, irmãos, que uma época ele estava pregando e ele passou a mão na cabeça assim, e ele sentiu um caroço na cabeça, né? E aquele caroço, ele começou a ficar preocupado, e ele foi, aquilo ali começou a luta dele a partir daquele momento, aquele caroço que apareceu na cabeça dele. E só para vocês finalizar essa parte do caroço, irmãos, não é que aquilo ali levou ele à morte. Ele não teve vitória, aquilo levou à morte, foi um câncer, e aquele câncer veio, né? Aquilo ali começou uma tempestade muito grande na vida dele. Nós acompanhamos, né, esse pastor, e todo mundo orava, pedindo em favor dele, mas quando Jesus ele quer buscar, ele vem buscar mesmo, né, irmãos? Amém? Ele quis levar, ele levou, né? Mas ali começou aquela grande tempestade dentro da família. Então, muitas vezes, né, irmãos, Deus ele quer dar coisas para nós, e ele, o Satanás, ele quer atrapalhar, ele quer fazer com que você não venha receber. Então você já vai se preparando. Quando você quer alguma coisa, começa a orar, começa a jejuar e fala assim: eu vou me preparar para que as bênçãos venham na minha mão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você quer a sua bênção na sua mão, começa a falar com Deus: Deus, eu quero segurar a bênção na minha mão, não vou deixar escapar. Amém? Nós estamos chegando aí, nós estamos faltando apenas 3 meses para nós terminar o ano. Quantas pessoas reclamam: pastor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas eu quero falar para você que ainda há tempo de você fazer. Amém? Ainda há tempo de você falar assim: eu vou fazer ainda até o final do ano alguma coisa. Deus vai prover para você algo diferenciado até o final do ano. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, no capítulo 4, versículo 37, começou, irmãos, essa tempestade. De repente, Jesus dentro do barco, tranquilo, e começa a tempestade. Mas por quê? Porque o inimigo sabia que lá na frente, irmãos, tinha uma alma, que aquela alma precisava ser salva. Amém? Então as tempestades vêm. Sábado nós estivemos visitando o pastor Adilson, uma família, irmãos, e essa menina, ela estava completamente assim, tomada, né, pelo inimigo, e ela tem apenas 14 anos de idade. Mas nós observávamos que ela estava tomada pelo inimigo, o seu braço tudo cortado, né? A sua mãe e seu pai já não aguentam mais de tanto correr. Mas pastor, o que eu tenho que fazer para isso? Aquela vida, irmãos, ela não vai conseguir.
Quem vai conseguir é você buscando por aquela vida, até ela se fortalecer e ela fala assim: agora eu quero ir em busca. Mas a pessoa tem que querer, a família tem que querer, nós precisamos buscar a presença de Deus para que isso não venha acontecer, porque o inimigo está aí. Nós estamos aqui dentro da igreja, pastor, nós estamos seguros, aqui dentro da igreja nós estamos seguros, mas se nós sairmos de fora, irmãos, de repente o inimigo vem e quer tragar. Aleluia, Jesus. Quem tem querendo, diga glória a Deus. Então o inimigo está aí para tragar, ele quer pegar você, quer pegar eu, ele fica olhando, esperando uma oportunidade. Foi ontem o culto das irmãs, a evangelista Rita. Ela me entregou uma revelação lá no centavo, lá, né? Está aí, evangelista Rita, não estou vendo lá. Está lá na cantina, né? Ela me entregou uma revelação lá, né? Falou assim: pastor, Deus está te dando um livramento no trânsito. Só que sábado eu tive um livramento, né? Os anjos estão passando apurado comigo, né? Não que eu sou um motorista ruim, mas os anjos eles se vê apurado para me livrar daqui, me livra dali, né? E nós vamos indo, né? Então eu tive um livramento, naquela chuva que estava sábado, eu tive um livramento muito grande, né? Eu saí para fazer um orçamento com fome, fui lá no carro, e quando eu estava chegando no carro ali para entrar, saindo do Marechal para entrar, descendo, veio um cavalinho dessas carretas, sem a carreta, só o cavalinho. Ele veio desgovernado, não sei se ele não conseguia frear, mas ele veio para o meu lado, ele veio, só deu tempo de eu sair pelo acostamento e ele bateu no meu fio por alicate, né? Então eu fui dando glória a Deus, né? Por Deus ter me dado aquele livramento. E quando ela falou, eu falei assim: o livramento eu já tive. Mas ontem, hora que eu estava indo buscar as crianças, estava muita chuva também, né? No colégio, de repente, quando eu fui fazer a volta, né, irmãos, ali na lombada, na Deroço, né? Veio um carro todo chocado, irmãos. Eu só olhei assim, só deu tempo de livrar, e aquele carro passou com uma velocidade tremenda. E daí Deus fez eu lembrar assim: esse é o livramento que eu estou te dando hoje, né? Eu vi aquilo ali, irmãos, um livramento assim, parece que não foi eu que puxou o carro, né? Não foi mesmo, né? O anjo do Senhor puxou o carro, parece que o volante não ia para cá, né, irmãos? Eu tentava puxar, o volante não ia. E eu vi assim que foi um livramento de Deus, que Deus estava me dando naquele lugar ali. Então a gente está toda hora, todo momento, os anjos do Senhor estão nos livrando. Quem crê assim, diga glória a Deus. Jesus naquele barco, irmãos, ali muito tranquilo, de repente os discípulos começam a ver a dificuldade dentro daquele barco. Aquele barco começa a ter um momento difícil que aquela pessoa vem. Ao versículo 38. E ele estava na pompa dormindo sobre a almofada. E despertando-no, dizendo: mestre, não se dá de que perecemos, né? Mestre, o senhor não está vendo aí, mestre, que nós estamos perecendo, mestre? De repente o mestre está ali tranquilo, dormindo, né? Mas muitas vezes as pessoas, né, irmãos, acham, né, irmãos, que Jesus dorme, né? Jesus estava ali, mas Jesus ele tinha o domínio de tudo. Jesus ele tem domínio da nossa vida. Ele está vendo que você está passando por dificuldade. Ele está vendo que você está passando por uma depressão. Ele está vendo que você precisa da sua área financeira. Ele está vendo que você precisa na área amorosa. Ele está vendo tudo na sua vida, aquilo que você precisa. Basta você abrir a sua boca e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor venha cuidar de mim. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para me lidar com a minha família. Senhor Deus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Amém, igreja? Amém, Pai. Você sabe, né, irmãos, que tudo que você pede para Deus, Deus dá, né? Demora um pouco, amém? Tem a dificuldade. Talvez Deus não vai dar uma prosperidade para nós, porque você sabe que a prosperidade, para alguns, né, irmãos, ela desvia a pessoa. É verdade ou não é? Porque se Deus ele pega, vamos pegar o pastor Elias. Deus me dá aí, pastor Elias, agora, a partir de hoje, você vai passar a ser um camarada rico, né? Eu já vou falar para o pastor Sérgio: pastor Sérgio, sexta-feira que vem, não vai para mim estar aqui, mas onde você vai?
Ah, eu não volto de barco por aí, né? Já começou por aí, né, irmãos? Então, nessa sexta já não vem. Por quê? Porque eu estou bem agora, né? Então, já coloco o outro. A pastora Deus, sexta-feira que vem você fica aí, porque eu tenho que dar uma volta aí, né? Daí parece uma chácara, comprei uma chácara muito bonita, agora eu vou lá, né, na minha chácara, final de semana, não apareço mais. Não, eu estou bem com Jesus, né, irmãos? Vocês não estão vendo que eu estou desviado, eu estou bem, entendeu? É só uma comparação. Só que espiritualmente, futuramente, irmãos, vai abaqueando, amém? Quando você vai ver, você fala assim: olha, eu estou completamente parado, eu estou ligado agora só nas coisas materiais. É assim, irmãos, que funciona. Então, por isso que muitas vezes Deus dá dosado para nós, só para sobreviver. Você vai ter só para sobreviver, porque você, tendo só para sobreviver, você vai me servir dia e noite. Amém? Dia e noite nós vamos estar servindo a Deus também. Mas já está bom, não está, irmãos? Amém? Quem está feliz assim já? Glória a Deus. Nós estamos felizes já pela vida que Deus nos dá, né, irmãos? Deus vai abençoar cada vez mais. Então, de repente, irmãos, no versículo 39, o pessoal ali começa a ficar apavorado. Vamos ver o que nós vamos fazer, né? Ó, e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calem, e quietem. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Amém? Então, nós começamos a observar, irmãos, a autoridade que Jesus tinha. Essa autoridade que Jesus tinha, né, irmãos? Para fazer o vento parar, né? Para fazer o mar parar. Isso é uma autoridade muito grande. Só que o que nós observamos aqui, irmãos, que os discípulos não conheciam esse lado de Jesus. Amém? Muitas vezes as pessoas andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Você não sabe a autoridade que você tem na mão. Você não conhece. Você está junto com Jesus, você vem para a igreja, você vem para todo lado. Mas se acontece alguma coisa lá na sua casa, você chama um pastor, você chama outro, você não tem aquela autoridade para você repreender. Você acha que não tem, mas se você está vindo na igreja, você está lutando, quando aparecer uma oportunidade, você mesmo vai repreender em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Usa essa autoridade que Deus tem te dado para você. E os discípulos ali, irmãos, andavam junto com Jesus, ficavam junto com Jesus, mas não conhecia a autoridade que Jesus tinha para parar o vento, para parar o mar. Amém? Essa autoridade Deus está dando para mim, está dando para você aqui nessa noite. Quem tem entendido, diga glória a Deus. Aleluia. De repente, no 41, eles ficaram admirados, sentiram um grande temor e diziam um ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Amém? Mas quem é esse? Eles não estavam andando junto com Jesus, eles não estavam junto com Jesus, eles não conheciam o trabalhar de Jesus. Amém? Então, muitas vezes, irmãos, você tem que fazer um teste, por isso que Deus prova nós, amém? Para a gente saber até onde a gente pode ir. De repente você está na igreja e você começa a passar uma luta, você já desanima, você vai fora, fala assim: não, aqui na igreja não dá. De repente você tem uma afronta com a irmã, com o irmão, e você já acha que é o fim. Não é o fim, é Deus, próprio Deus provando você, para ver se você vai estar aqui, se você não vai estar aqui. Deus, ele começa a provar, irmãos. Ele prova nós um com o outro, ele prova você comigo, ele prova os pastores, ele prova todo mundo, porque ele quer ver uma igreja sadia, uma igreja dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso que você é aprovado. Talvez você não se pastor, mas por que essa prova não acaba? Essa prova nunca acaba, essa luta. Mas eu quero falar para você que aquele que está junto com você, ele vai te sustentar. Você não vai sair da presença dele, não. Fica junto, pode vir a prova de fogo, e você passando a prova de fogo, depois você vai ver a recompensa do Senhor. Glória a Deus. Você sabe que a prova de fogo é mais difícil que tem, né, irmãos? Amém? E a prova de fogo é aquela que o Senhor prova a gente para ver se a gente tem o limite. Tem o último, o limite da pessoa. Você vai ter o limite. Mas o que é o limite, pastor? Por exemplo, eu vou contar um limite da minha pessoa.
Irmãos, de repente em 2017, alguém chegou e falou para mim assim, né? Olha, você vai passar uma luta que você nunca passou, pastor Elias. E eu pensei assim comigo, assim, que luta que pastor não passa, né, irmão? Acho que todo pastor passa todo qualquer tipo de luta, né? Não existe luta que pastor não passa. É briga com obreiro, né? É briga com obreiro, é isso, é aquilo, né? E eu mesmo assim, aquela irmã estava pregando, ela olhou para mim assim, parou de pregar, olhou para mim assim, e falou assim, pastor, você vai passar uma luta que você nunca passou na vida. Eu pensei, Jesus amado. Isso foi em 2017, em maio, né? E foi se passando o tempo, né? E eu já vinha meio agitadão assim, né, irmãos? Aquele estresse, aquela coisa assim, né? Que é fora do normal. E eu pensava assim, eu vou ter que sair do serviço. Aquele tempo eu estava me preparando para sair dos correios, eu queria sair de lá. E eu achava que era um estresse. Quando foi no finalzinho de 2017, fui fazer um exame câncer no intestino. Aí sim, irmãos, o médico em 2018 ele falou assim, nós vamos fazer o exame para ver como é que está. Quando ele foi fazer o exame, irmãos, não tinha mais jeito de fazer o exame. Não passava mais nada. E ele falou assim, a partir de hoje você não come mais nada, só água. Se você comer alguma coisa, você morre. Deus, filho, aleluia. Eu fiquei 28 dias, irmãos, tomando só água. E alguma coisinha bem fraca que a minha esposa batia. E quando chegou naquele dia do exame ali, né, foi no dia 24 de janeiro, eu peguei o exame, eu vi ali aquele ali tudo tomado. Eu pensava comigo assim, aqui é o meu fim. Né? Quando eu olhei aquele exame, eu fui embora, estava aí o meu filho, eu vi que ele se aquietou, ficou na dele, e eu ficava pensando comigo assim, deixa eu ver esse exame de novo, eu olhava aquilo ali, mas que coisa lá me dava, né? E eu pensava assim, Jesus, daí eu comecei a pensar, né, quanta coisa eu tenho que fazer ainda, né? Daí eu comecei a ver que eu tinha coisa para fazer, né, irmão? Quando a gente está na pior, você começa a falar assim, Deus, e as promessas, Deus, né? Eu comecei a ver assim, Senhor, e as promessas que o Senhor tem comigo? Né? E o médico falou assim, olha, minha esposa falou assim, nós estávamos com uma viagem marcada para o norte do Paraná. E minha esposa falou, será que não dá para a gente viajar depois de fazer a cirurgia? Ele olhou assim, minha senhora, esse homem está mais morto do que vivo, não dá para sair daí não. Ele era um médico bem sincero, sabe, irmãos? Ele falava assim na minha cara, tudo assim pra gente, sabe? E daí ele falou assim, você não vai mais sair de Curitiba, você não vai fazer mais nada. Mas eu vou te dar dispensa até do serviço. Eu falei assim, não precisa dar dispensa do serviço, porque o meu serviço é tranquilo, o meu serviço é administrativo. Não vou fazer força, não vou fazer nada. Ele falou assim, bom, se você prometer que não vai fazer força, eu vou te deixar trabalhando aí. Irmãos, quando foi 2018, 16 de fevereiro, eu fiz a cirurgia, 4 horas e meia de cirurgia. Amém? Ali começou a minha vida, né, irmãos? A vida à prova de fogo. A prova de fogo chegou por ali. E eu falei para Deus assim, Deus, se o Senhor me deixar eu com aquela bolsa de colostomia, me tira de uma vez, eu não quero essa bolsa em mim. Né, irmãos? Porque o médico falou que provavelmente eu ia usar aquela bolsa lá. E quando eu estava voltando a anestesia, irmão, assim, bem, né? A primeira coisa que eu olhei assim, vi minha esposa de longe, assim, né? A primeira coisa que eu perguntei para ela, e daí, minha esposa, estou com a bolsa de colostomia, ela falou, felizmente você está. Ali depois eu falei assim, Jesus, deixa eu dormir aqui e não acordar mais. Felizmente você está com a bolsa de colostomia. Irmão, pensa, eu já sabia que era uma coisa difícil de se dar aquilo ali. Quem sabe disso aí, irmãos? Alguém sabe? E eu fiquei pensando assim, Jesus, como o Senhor vai me tirar dessa agora, hein? Eu falei para o Senhor que eu não queria isso. Eu sendo um pastor, passando por tudo isso. E daí o Espírito Santo de Deus veio, irmãos, e falou comigo assim, você tem que dar graça
E você estando assim, era para você estar morto. E daquele momento em diante, irmãos, saiu toda aquela ira que estava dentro de mim, aquela angústia. E falei assim: Jesus, muito obrigado por colocar a bolsa de colostomia em mim. Muito obrigado. A partir de agora eu vou trabalhar com isso e vou lutar com isso. Fiquei 1 ano com essa bolsa, irmãos. Pregava e quase ninguém notava. Nunca chegava no altar e ficava mostrando e falando assim: olha, eu estou doente, estava emagrecido, fiquei feio, só vendo, né? Mas depois Deus falou assim: vou renovar esse camarada de novo, E fui lutando, irmãos, e aquilo ali lutando contra o câncer. Amém? Eu não sei por que Deus está tocando por me falar esse testemunho aqui hoje. Não é meu foco de falar, mas Deus está tocando. E fui lutando, irmão, com a quimioterapia. Eu falei para Deus assim: Deus, não toque no meu cabelo. Não toque, isso aqui me enxugou meu cabelo. E a quimioterapia, irmão, assim, o povo falava assim: rapaz, na primeira esse cabelo você vai ficar carequinha para mim. Eu falei assim: senhor, não toca, irmãos? E eu fui lutando com Deus, falando para Deus não tocar, irmãos? E a quimioterapia, fui fazendo na terceira da quimioterapia, eu senti assim que o cabelo já ficou meio fraco. Mas, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor não deixou cair meu cabelo. E eu fui lutando com aquilo ali, pedindo ao Senhor, Eu vi que de vez em quando caía um pouco, mas o Senhor sustentava, E eu fui pedindo a misericórdia para o Senhor. Na terceira quimioterapia, irmãos, eu estava muito fraco mesmo, que eu pensava assim, um dia eu falei para minha esposa, cheguei tão ruim em casa, que eu falei para minha esposa: pega o caderno aí, pega a senha, pega tudo, porque eu não vou mais ser vivo. E ela falou: você está repreendido isso daí? Eu falei assim: não vou mais ser vivo, eu estou muito ruim, eu não aguento. E ela pegou e falou assim: acho que eu vou pegar essa senha mesmo, porque assim depois vai dar trabalho. Pegou o caderninho, anotou tudo lá, falei assim: não, nota aí, porque não tem, eu já estou no fim já, estou no fim, não aguento mais. Só que Deus dá uma força tão grande, irmãos? Naquela noite, eu falei para ela assim: você pode ir para a igreja? Eu voltei, irmãos, quando eu ia, eu tinha um cateto aqui que ele ia até o coração, e eles colocavam umas garrafas uma bolsa aqui, e aquele remédio ele ficava por 3 dias fazendo efeito dentro de mim ali, matando ali as células cancerosas, e aquele ficava por 3 dias. E quando teve um rapaz que uma vez nos carreiros falou para mim assim: Elias, você tem que lutar para você não dar ânsia. Se der uma ânsia em você, é a ânsia da morte. Eu fiquei pensando assim: Jesus amado. E aquela noite que ela foi para a igreja, irmãos, me deu aquela ânsia. Mas uma coisa tão rápida, ela não dá assim, a ânsia do câncer, irmãos, ela não é da quimioterapia, não é essa ânsia que você tem um tempinho e vai correndo lá no banheiro lá e tá. Ela é tão rápida que não dá tempo de nada. É uma coisa assim, fora do comum. E quando começou a me dar aquilo ali, eu fui subindo aqui, foi me dando febre, me estourou toda a boca, mas ficou coisa terrível, irmãos. E aquela febre foi correndo, daí minha esposa chegou, e examinou, olhou, e começou a dar remédio ali, eu fui melhorando. No outro dia ainda, irmãos, eu fui trabalhar. Era perigoso isso mesmo, Falei assim: só vou desistir quando eu morrer. E não desisti de jeito nenhum. E naquele dia, irmãos, me estourou tudo por dentro da boca, mexeu em ferida. Qualquer coisinha que você mexia na pele, assim, a minha imunidade abaixou muito, Eu quase fui internado só por causa da imunidade, chegou até a 30, A 30 mil. E eu cheguei num ponto que tudo para mim fazia mal. Eu pensava assim comigo, irmãos, que eu não ia conseguir. E bem naquela época, irmãos, o meu filho Josué, ele pegou e falou assim: pai, eu não posso mais levar o senhor, eu peguei o emprego, agora eu não posso mais. Eu falei assim: fica tranquilo, filho, que não vai precisar você levar mais não. Eu vou assim mesmo, porque quando para ir, eu estava bem. Só que eu passava lá no papel, no meu lugar onde eu estava fazendo o tratamento,
Então eu ia de manhã, eu ia tranquilo, porque eu não estava medicado. Mas quando eu voltava medicado. E eu falava para Jesus, a enfermeira sempre perguntava, tem alguém te esperando? Eu falei assim, tem. Nossa, tem mesmo, mas Jesus está me esperando ali. Os anjos estão me esperando aqui. E eu pegava e falava assim, não, tem sim. Irmãos, quando ia dando 3 horas da tarde, eu ia ficando bom. Mas eu ficava achando incrível. Então as enfermeiras falavam assim, ô senhor Deus, mas o senhor está bom, hein? Estou bom, não tenho nada mais. Ele montava dentro daquele carro e vinha embora, chegava em casa, quando entrava no carro dentro de casa, assim que entrava no portão, eu desmaiava, acabava, parece que aquela coisa desabava. E isso foi até o final da quimioterapia. Deus mostrava que Ele estava comigo naquele momento ali, só para vocês verem como que é a prova de fogo, amém? Talvez você está passando por esse momento, não esquente a cabeça não fique nervoso. Deus está contigo, o câncer não vai te matar, o câncer não vai fazer nada com você, você vai tratar, Deus vai estar contigo em todo momento, mas o processo de fogo você vai passar, e eu quero falar para você que você vai ser um vencedor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai ser um vencedor, amém? Glória a Deus. 14 centímetros do intestino, irmãos, foi arrancado na cirurgia, 14 centímetros. Terminou todo aquele processo, dali 1 ano, poderia tirar a bolsa. Só que para tirar a bolsa, irmãos, eu sofri muito mais do que quando fui fazer a primeira cirurgia. A primeira que eu fui, tranquilo, parece que eu estava sossegado, parece que se eu morrer eu estou bem, né? E essa outra, irmãos, eu fiquei muito preocupado, porque o médico falou assim, Elias, essa cirurgia que eu vou fazer em você era mais difícil que a outra que eu fiz. Mas por que, doutor? Porque essa cirurgia eu vou ter que descolar todo o teu intestino, porque eu tirei 14 centímetros, eu não posso simplesmente colar o teu intestino lá. Parece que é tão fácil, né, irmãos? E eles falaram assim, tem que desmanchar todinho o teu intestino, para que eu possa fazer um trabalho muito bom em você. E isso vai se tornar muito perigoso, mas se você crê em Deus, né? O médico não sei se ele crê, né? Ele fala, se eu creio, ele podia falar, nós cremos em Deus, né? Eu falei assim, não pode prosseguir aqui, né? Só que aquilo que ele falou para mim ficou na minha mente, né, irmãos? E quando chegou aquele enfermeiro para me levar para a mesa de cirurgia, aquilo estava martelando. Mas quando ele chegou assim, o celular tocou. E tinha uma mensagem de um amigo meu falando assim, Elias, fica tranquilo que Deus está contigo. Nossa, eu todo aquele medo, todo aquele negócio assim, falei, você pode me levar que agora eu estou com Deus. Agora Jesus está comigo. Porque nós somos homens, né? Não vai dizer que você também não tem medo, não. Só você passar pela prova de fogo, você vai ter esse negócio aí. Né? A coisa não é fácil não. E só para nós finalizar essa parte, irmãos, porque tem a parte todinha, passei por 3 cirurgias, né? E para nós finalizar essa parte da primeira cirurgia, né, irmãos, correu tudo bem, né? Como eu falei, usei a bolsa depois de 1 ano, e dentro desse 1 ano depois foi feito novamente, né? Foi feito, abriu minha barriga, né, irmão, de cima, foi feito um X, né? Por isso que os irmãos têm que valorizar muito a mulher, né? Pai do céu, se eu não tenho uma comunhão com a minha mulher, eu estava perdido. Porque ela tinha que me dar banho, irmãos, para eu poder, né? Não podia nem se mexer. Então a gente precisa valorizar isso aí, né, irmãos? Amém? Quem está valorizando isso aí, diga amém. Valorize seu companheiro, sua companheira. Porque um dia você pode precisar. Se você precisar, vai estar do teu lado para te ajudar. Amém? Então, quando eu precisei, ela esteve do meu lado ali, me ajudando e lutando. Ela mesmo fazia o curativo, né, irmãos? Eu não fazia o curativo, né? Pensa que pensa, né? E a construção tinha minha cunhada também que ajudava, né? A construção deles. Tinha uns guris também que enfermeiro, que dava a instrução. E Deus ia fazendo a obra ali. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos?
que Deus está me mostrando aqui 5 pessoas, amém? Que você vem passando por um processo difícil na sua vida, e esse testemunho vem fazer com que você venha ter fé, que é para você vencer, que não é para você ficar dessa maneira pensativo. Ah, será que eu vou vencer ou não? Quando você estiver pensativo assim, pensa, se o pastor Elias venceu, eu vou vencer também. Amém? Eu quero falar para você, irmãos, que hoje eu tenho uma saúde melhor do que antes. Antes eu só vivia aí, irmãos, reclamando de dor para cá, dor para lá, pressão alta demais. Hoje não, hoje Deus tem me dado saúde, tem me dado bênção, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Estamos aí cada dia mais forte na presença de Deus. Glória a Deus. Então você que está desanimado, não fique desanimado. Fale assim, Deus está comigo, eu vou lutar. Amém? Às vezes a pressão está muito grande, mas você vai lutar. Eu estou falando da área, da parte da enfermidade. Mas às vezes você está passando luta com o casamento, você está passando luta financeira, você está passando vários tipos de luta que você acha que não tem jeito para sair. Mas eu quero falar para você que hoje você está aqui na casa do Senhor Jesus e Ele vai dar a solução para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Uma outra oportunidade, nós continuamos com o resto do testemunho. Não dá para nós continuar falando do testemunho que é grande. Tem coisa assim, a prova de fogo ela foi grande mesmo, né? E eu nem sei assim, tem hora que eu fico pensando assim, né? Como é que eu passei isso daí, né? Tem hora que eu não tenho hora que eu fico pensando assim comigo, como que Deus, né? É bom, né, irmãos? Eu fico pensando comigo como que Ele me deu toda essa força para passar isso daí, né? Tem aquelas pessoas positivas e tem aquelas pessoas negativas, né, irmãos? Tem pessoas que chegavam para mim e falavam assim, pastor, você vai sair dessa, né? Um dia chegou um irmão e falou assim, pastor, que dó de você, você construiu um sobrado, e tudo vai ficar, tuas netas crescendo, você não vai ver as netas crescer, né? Bem um incentivo, né? Estava me incentivando legal aí, né? Ele saiu, minha esposa falou assim, não deixa mais esse irmão entrar aqui não. Deus me livre. Né, moço? Então tem pessoas que ele vem te ajudar, ele te mata, né? E você sabe que nós somos movidos pela fé. Certo? Somos movidos pela fé. Eu chegar e falar para você, olha, você vai ser abençoado e você vai receber a cura. Você vai receber a cura porque você está sendo abençoado. Quem entende assim, diga glória a Deus. Amém? Então você vai botar fé em prática hoje. Vai falar assim, Deus, eu preciso do meu milagre. Quem precisa do milagre se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse milagre, irmãos, que Deus faz na nossa vida é milagre de fogo. Muitas pessoas já passaram, e muitos ainda podem passar. Não dessa maneira que eu passei, de outras formas, né? Mas você vai sempre lembrar, o pastor Elias passou, eu também passo. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa que no nosso meio, irmãos, nós já vamos fazer as ofertas, mas eu quero olhar para essa pessoa. O Senhor me mostra, irmãos, um tumor na sua cabeça. Amém? E essa pessoa, futuramente, você ia ficar cega, tanta dor que você dá na sua cabeça. O Senhor me mostra esse tumor cegando você. Você ia completamente ficar cego, ia ter que fazer uma cirurgia, mas a partir de hoje, o Senhor está te curando aqui hoje.